Beleza, Cristiano Beraldo, você nos Estados Unidos, presumo que tem acompanhado diariamente as publicações, como a imprensa norte-americana tem feito essa cobertura e também o posicionamento de vários políticos e figuras ligadas ao governo de Joe Biden. Essa sinalização de Jake Sullivan te preocupa a comunidade internacional? Os Estados Unidos estão mais próximos da guerra do que imaginamos? Olha, Caniato, eu acho que os Estados Unidos está permanentemente preparado para uma guerra, né? Ontem eu tive a oportunidade de assistir a um jogo de basquete do Campeonato Nacional, da NBA, e tem a apresentação do hino no início do jogo. E é impressionante você sentir a energia que milhares de pessoas que estavam ali, sei lá, talvez 30, 40 mil pessoas assistindo o jogo, colocam na hora de cantar o hino, o orgulho que eles demonstram em relação à bandeira norte-americana. E todos os tipos de pessoas, todo mundo ali junto, colocando para fora o orgulho de ser norte-americano. Isso é uma demonstração cotidiana do que move a população americana diante de um conflito, porque esse conflito, ele não é não fica isolado apenas nele, entre Israel e Hamas. Tem muito mais acontecendo do que este conflito, que é toda a reorganização de poder pelo qual o mundo passa, e os Estados Unidos estão muito feridos, sobretudo no momento em que o presidente da República tem dado demonstrações de que não está mais no pleno vigor da sua capacidade física e da sua capacidade intelectual. Quantos e quantos vídeos a gente viu de Joe Biden perdido, sem saber o que falar, saindo antes da hora, enfim. E isso é muito penoso para os Estados Unidos, e inclusive é nisso que o Donald Trump leva vantagem, porque também é mais velho, ele já está chegando aos 80 anos, mas demonstra um vigor, uma firmeza, uma fala imponente. E os Estados Unidos estão precisando disso, sobretudo nesse momento em que o mundo atravessa esse período frágil. Essa guerra, ela vai nos revelar, e já está nos revelando, uma série de coisas. As pessoas precisam prestar atenção no que está acontecendo de fato, para não se deixarem levar nem por tweet, nem por manchete, sem ler a matéria. Porque muita gente acha que leu a manchete e já entendeu tudo o que acontece. Mas a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo, por exemplo, no Egito, que simplesmente impediu que os civis da faixa de Gaza entrassem no seu território para se protegerem de um contra-ataque de Israel. Isso poderia ter sido resolvido através do Egito. Não foi. Nenhum país muçulmano, nem mesmo o Irã, mandou navios, por exemplo, embarcações que pudessem acessar a faixa de Gaza para poder escoar essas pessoas. A Arábia Saudita, que é o país mais poderoso do Oriente Médio, com uma fortuna em petróleo imensa, um player fundamental para o funcionamento do mundo como o conhecemos, que é um mundo dependente do petróleo, diante deste atentado do Hamas, recuou na assinatura de um acordo com Israel e Estados Unidos. A gente vê o Catar dando guarida para líderes do Hamas, o Catar que se vendeu durante a Copa do Mundo como um país em transformação, um país aberto, acolhedor, mas está acolhendo terrorista. A gente tem a China e a Rússia se posicionando numa aliança conveniente para os dois, que tem uma presença muito forte, sobretudo a China, na África, onde a China está fazendo centenas de bilhões de dólares de investimento em infraestrutura, aprimoramento da agricultura, extração de petróleo. Então o mundo está passando por uma transformação e os Estados Unidos sabe que o seu posicionamento agora, a demonstração do seu poder e da sua influência é essencial para equilibrar esse jogo. Estados Unidos não pode ser visto como uma ponta fraca
porque o mundo está tomando uma dinâmica independente dos Estados Unidos, tendo em vista a força econômica e militar da China e também da Rússia. A gente precisa lembrar, o Brasil hoje totalmente dependente de óleo diesel da Rússia, totalmente dependente de fertilizantes da Rússia, apesar de ter potássio à beça, mas só que o meio ambiente, o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente simplesmente não permitem que as nossas riquezas sejam extraídas e funcionem em benefício da independência do Brasil. Então, o Brasil fica a reboque diante de uma administração extremamente fraca, que tem se mostrado absurdamente incompetente diante dos grandes desafios que o mundo vive, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, com a guerra entre Israel e Hamas. E aí esse mundo vai se transformando. Então, todo mundo está tendo que se posicionar diante dessa situação tão complicada. Estados Unidos, acredito que, sendo necessário, vai com toda a sua força para essa guerra, custe o que custar, porque precisa se posicionar no mundo. E o Brasil, olhando de longe, nessa nulidade diplomática que a gente está vendo, sem conseguir reconhecer minimamente o óbvio, que o Hamas é um grupo terrorista e que Israel tem todo o direito de responder ao ataque que sofreu. E só para terminar, Caniato, eu queria lembrar o seguinte: vejo muita gente indignada com 8 mil palestinos que teoricamente morreram, porque esses números não são nada confiáveis. A gente vendo manifestações do próprio presidente da República dizendo que é um absurdo que a resposta seja tão desproporcional em relação ao número de mortes. Como matar 8 mil se só 1.000 morreram do lado de lá, se só tem 250 reféns? Quer dizer, é essa lógica doentia, mas ela é doentia por quê? Porque durante os governos que tivemos desde 2003, mais de 500 mil pessoas, 500 mil brasileiros foram assassinados. E cadê essa veemência para lutar contra o crime organizado que jogou o Brasil numa guerra civil que ninguém fala, que ninguém quer ver, que ninguém quer reconhecer? Estamos morrendo às dezenas, às centenas de milhares dentro de casa. E a resposta que temos é absolutamente zero. Então me cansa ver tanta gente indo às ruas para poder dizer que está indignada com a morte de palestinos, quando aqui estão passando a mão na cabeça do crime organizado, que fica cada vez mais rico, cada vez mais forte, cada vez mais letal. E a sociedade brasileira de quatro, tomando na cara todo dia, tendo que viver presa atrás de muros, de grades, de carro blindado, aqueles que podem. E aí a população não pode se armar. A população tem que contar com este tipo de proteção que não protege a ninguém. Então, olha a dinâmica maluca que a gente está vivendo aqui dentro da nossa casa. Então, eu faço um apelo para que as pessoas olhem o que está debaixo do nosso nariz antes de irem palpitar em relação à situação que eles não fazem a menor ideia do que é. Porque quem quer proteger a sua casa, quem tem senso de patriotismo, defende o seu país como estivesse defendendo a sua casa, seus filhos, a sua família. Se é atacado, tem que responder para que nunca mais alguém ouse entrar na sua casa, estuprar a sua mulher, degolar o seu filho e te matar enquanto você dorme.